pessoal, boa tarde, quase boa noite, né? A gente está vivendo aí uma primavera com cheiro de inverno, né? Já que a gente não teve um inverno com cheiro de primavera. Então, estamos aqui para mais uma vez o bate-papo, esse bate-papo com a comunidade. Primeiramente, quero agradecer a presença aí do Railson, que daqui a pouco ele se apresenta, querido amigo, um querido cristão aí que está sempre nos ajudando nas conversas mais difíceis, que é fé e política. O Henrique Castro, que é nosso ministro da Palavra, membro da nossa comunidade, infelizmente não pôde participar, aconteceu uma coisa muito difícil, né, que a avó da esposa dele faleceu, então ele não pôde participar. Mas o Railson está aqui, o Railson vai ser o nosso garoto propaganda, o nosso garoto que a gente vai poder aí explorar bastante. Conheço o Railson já de um outro bate-papo que a gente teve que fazer ao vivo, né? Eu e ele, sobre perguntas para jovens. E temos o Giba aí, né? Nós temos aí o Marcelo Galvão, né? Enfim, vamos lá, vamos conversar, vamos começar a bater papo. Bem, eu acho que começo pelo nosso convidado aí, o Railson, pode se apresentar um pouquinho. Além de tudo o que ele já conhece, ele é estudante de teologia da PUC São Paulo, não é isso, Railson? Isso, estou aí na reta final aí. Só tem 2 matérias só, graças a Deus. Bom, boa tarde a todos que estão acompanhando a gente. Sou da paróquia Santuário São José Operário. É São José, né? Eu sou filho de São José, o São José carpinteiro, São José trabalhador, mas o trabalhador do Capão Redondo, né? Nossa diocese, nós temos 2 paróquias aí dedicadas a São José Operário. Então, eu sou da São José Operário do Capão Redondo. Nosso pároco é o Monsenhor João Batista, né? Lá eu atuo já faz muito tempo, né? Porque a minha catequese de primeira comunhão foi na São José Operário, a minha catequese de crisma, atuei como coroinha, como acólito, catequista, né? Então eu já tenho muitos anos ali dedicados na paróquia São José Operário. É a minha casa, né, de formação, então tenho um carinho muito grande pela São José Operário. Atualmente eu colaboro com a Escola de Formação na Fé. Nós temos a Escola da Fé na paróquia, como tem muitas paróquias da nossa diocese, né, a Escola da Fé. Então a gente trabalha aprofundamento da doutrina, estudamos documentos da igreja, sempre que sai um documento novo, a gente organiza cursos, minicursos para trabalhar a fé dos paroquianos e também das paróquias vizinhas, né? Vez e outra sempre aparece alguém de uma paróquia vizinha também para fazer parte dos nossos cursos temáticos Escola da Fé lá no Santuário de São José Operário. Também colaboro com a Renovação Carismática, através do Núcleo de Diálogo Católico Pentecostal. É um serviço novo que nós temos na Renovação, né? Tem apenas dois anos este serviço, então colaboro também nesse Núcleo de Diálogo Católico Pentecostal e também colaboro com a Renovação dentro da nossa diocese, através da formação para o Ministério de Pregação, né? Então, são esses os meus trabalhos aí dentro da estrutura da igreja. Bem-vindo, Railson. Escolhemos um tema e você ainda ficou sem o Henrique, né? E é um tema difícil, né? Uma coisa que a gente sempre escuta dizer é que religião, fé e política não se discute, né? E a gente monta um tema, né? Fé e política. O que você acha de discutir isso? E se discute fé e política? Olha, na verdade, nós temos um problema muito grande quando não se discute fé e política, né? Ou quando não se discute a fé sozinha, ou quando não se discute a política de forma isolada, né? O problema é justamente não discutir esses temas. Então, essa frase, esse dito popular,
ele nos coloca numa grande enrascada, né? Porque essa ideia de que esses temas não devem ser discutidos é o que geralmente nos coloca nesse lamaçal, né? Nesse grande problema, muitas vezes, que é a política não discutida, porque se a gente não discute política, alguém vai discutir, e esses que discutem a política por nós vão governar, e esse é o problema. Quem não colocou a mão no arado vai ser governado por alguém, né? Então, mais do que condenar, do que identificar os monstros que estão soltas aí na política, talvez uma reflexão aí, a chamada, né, autocrítica, porque muitas vezes justamente a nossa ausência, né, neste espaço político que nos torna reféns dela. Como também não discutir a fé nos torna reféns de uma fé que pode ser manipulada, uma religiosidade que pode escravizar, que pode atuar, que pode rasgar o centro do evangelho para que possa ser colocado no lugar qualquer elemento, né, aquilo que a gente pode chamar de qualquer coisa, menos de evangelho de Jesus, né? Então, é necessário que se discuta fé e política. Agora, é claro, né, para quem está aí acompanhando a gente precisa fazer aqui, separar as coisinhas, né? O que é a fé, de que tipo de fé nós estamos falando, e também ter clareza de que tipo de política que nós estamos falando. Porque sempre que se escuta sobre política, já vem em mente a política partidária. Penso eu que muitas pessoas, talvez, quando viram o cartaz dessa nossa live, no qual leram lá, tema do dia, fé e política, já falaram assim, olha lá, o padre quer falar de política na igreja. E nem deram a oportunidade de ouvir o nosso papo aqui, mas já condenaram, porque na cabeça já tem aquela ideia da política partidária. E a política não é só a política partidária. Quando nós falamos de política, nós não estamos falando só do horário eleitoral, da campanha, da eleição municipal, da eleição presidencial, coisas do tipo. Né? Política tem outras esferas, né? A própria, né, essa convivência social, ela é uma convivência política. Nós fazemos política no nosso ambiente de trabalho, nós fazemos política dentro de casa, né? Então, quando eu deixo, de certa forma, a TV à disposição para minha irmã, para minha mãe, né? A esposa deixa para o esposo deixa para a esposa, etc. É, de certa forma, uma política, né? Quem vai lavar a louça no término daquela refeição, ou quem vai lavar a roupa naquela semana, tudo isso é política também. Né? Agora, você está fazendo política? Também, de certa forma, né? Porque quando eu estou fazendo aqui um argumento para que não se demonize a palavra política, eu estou fazendo uma política para que o meu interlocutor, de certa forma, seja sensível ao meu argumento e pelo menos se coloque a refletir sobre. Eu acho que é muito importante a gente explicar a etimologia do termo política, né? Que polis é cidade, né? Então, ou seja, seria o cuidado com a cidade, o cuidado com a sociedade, o cuidado com o meio que a gente vive. Então, ou seja, fazer política é toda vez que a gente se preocupa com a cidade, se preocupa com o meio que a gente vive. O que talvez, aí é leigo, viu, Ailson? Eu falei até para o Marcelo, eu falei assim, olha, eu vou acompanhar mais a conversa de vocês, porque eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que no aspecto político, partidário, eu sou um leigo, né? Leigo no sentido de leigo mesmo, de, infelizmente não ter muito conhecimento, mas, ou seja, todas as vezes que a gente toma conta de comunidade, na igreja, ou seja, no bairro, né? Tudo isso é uma certa política, porque a gente precisa tomar conta. Então, na minha cabeça, sempre política foi o aspecto de tomar conta, de cuidar, né? De se apropriar do bem público, né?
no sentido positivo, de dizer que a gente pode cuidar. Então, eu acho que fé e política, nesse sentido, se encontram. Sim. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Eu até queria levantar e pedir um pedido. Claro. Não. Nesse sentido, porque, assim, a gente fala de fé e pensa que está falando da mesma coisa, né? A gente fala de política, talvez valha a pena, Railson, você detalhar para a gente, né? Quando estamos falando de fé, estamos falando de fé religiosa ou de que tipo, outras fés. E quando estamos falando de política, se é partidária, se é governo, se é poder. Dá um conceito para a gente dessas duas coisas. Tá. Primeiro, então, em relação à fé, né? Quando nós falamos de fé, a próprio catecismo da igreja e toda essa nossa reflexão teológica vai falar de dias de fé. Então, quando a gente fala de fé, por exemplo, a gente usa a expressão eu tenho fé em Deus. Essa é uma forma de manifestar fé, tá? Então, essa fé do crente. Aí a gente recorda, por exemplo, aquela definição que aparece no texto bíblico de Hebreus. Fé, então, é acreditar naquilo que não se vê, né? Então, há essa reflexão bíblica acerca da palavra fé, tá? Só que nós não só falamos da fé no sentido de eu creio nessa intervenção divina, eu creio no Criador, neste ser divino que vai me abençoar, que vai me guardar, que vai me proteger, mas também a própria Bíblia Sagrada nos fala de uma outra forma para a gente refletir sobre fé. Tem a ver com a sua raiz etimológica. Fé em grego, né? Lembrando que o Novo Testamento foi escrito em grego, fé em grego é pistis. E pistis é uma palavra grega que também pode ser traduzida como adesão. Então, quando eu falo que eu tenho fé no sentido bíblico, pistis, eu estou aderindo àquele discurso. Então, dentro da esfera religiosa, o que significa ter fé? Fé enquanto pistis. Eu estou aderindo ao discurso religioso, isto é, o discurso de Jesus. Tá? Então, nós como cristãos católicos, quando eu digo eu professo a fé católica, isso significa eu estou aderindo à doutrina, o corpo doutrinário cristão católico. Tá? Então, eu posso falar fé, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé no Criador, eu tenho fé nessa intervenção divina, tá? Tenho fé no sentido de professo determinada fé, isso é, professo aquela fé que aquela igreja, aquele movimento, aquele corpo doutrinário me apresenta. E eu tenho a fé enquanto virtude, né? Que é muito parecido com a esperança. Então, é aquele que dá certo, né? Então, a gente fala que isso é ter fé. Então, por exemplo, a gente brinca. Você tem fé que o Corinthians vai ser campeão? Essa fé de que o Corinthians será campeão ou não é a mesma fé no sentido de adesão. Então, é importante diferenciar aqui as categorias. Então, uma coisa é ter fé. Eu tenho fé que o Corinthians vai ser campeão ou não. Outra coisa é dizer, eu tenho fé em Deus. E outra coisa é dizer, eu tenho fé em Deus e professo esta fé por meio da doutrina católica. Professo esta fé em Deus através daquilo que me ensina a Igreja Católica. Ou, se for um cristão reformado, tenho fé em Deus e professo essa fé por meio da fé evangélica, da fé reformada, da fé anglicana, da fé luterana, tá? Então, tem esses três elementos aqui. Então, quando nós falamos de fé, é importante a gente deixar claro, né? E também, eu falei muito do lado cristão, mas essa fé pode ser no sentido de eu creio nos orixás, né? Enfim, pensando aqui nas religiões de matriz afro, ou eu creio na energia cósmica do mundo, pensando aqui no mundo mais esotérico, e por aí vai, né? Então, primeira coisa aqui em relação à fé. Tá? E quando a gente fala de política, quando eu trabalho doutrina social da igreja, Pode falar, Marcelo.
Te interrompi. Não, a pessoa vira e fala assim: eu tenho fé no socialismo, eu tenho fé no comunismo, eu tenho fé no capitalismo, ou no anarquismo, que às vezes se usa a palavra fé como uma opção de governo, de poder, de política, né? Isso não é fé. Isso. Não, muito. Não, depende daquele que professa, né? Porque, de certa forma, a pessoa que diz isso, ela acredita em um ídolo, ela acredita em um mito, vamos dizer assim. E o mito, quando a gente recorda lá a tradição grega, o que é um mito? O mito é aquilo que não existe. Ele cria, a pessoa então cria aquele mito, cria aquela imagem, aquela ideia, e esse mito se transforma em um ídolo. E se tem uma coisa que a fé de Israel condena categoricamente, é a fé em ídolos. A Bíblia Sagrada bate de forma bem categórica nos ídolos. Esse é o grande pecado que a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, condena: a fé nos ídolos. E o que Israel faz? E é justamente esse alerta dos profetas: tira Deus do centro e coloca um ídolo. E a forma que a pessoa se relaciona com aquele ídolo é de uma forma religiosa. Ele vai fazer adesão de tal forma que ele passa a se relacionar com o ídolo de maneira religiosa. Nesse sentido, essa fala, eu tenho fé no anarquismo, no socialismo, no capitalismo, etc. Quem a pessoa quiser colocar aqui, né? Ele passa a se relacionar de maneira religiosa. Aquele discurso, o discurso proferido pelo ídolo ou pelos gurus daquela ideologia, vai marcar profundamente a vida daquela pessoa. Né? Então ele passa a se relacionar de maneira religiosa. E aí por isso que ele usa a expressão: eu tenho fé, acredito, eu aderi a esse discurso, a essa forma de vida, e vou defendê-lo com unhas e dentes. Tá? Então tem esse aspecto. Tá? E voltando para a questão de né, falar das categorias, pode falar, padre. Não, eu só queria que a gente especificasse o termo política, né? Para a gente continuar falando sobre fé, né? E aí, política é uma coisa muito interessante. O termo política é derivado do grego antigo, né, politeia, que indicava todos os procedimentos relativos à polis, ou seja, a cidade. Então, ou seja, tudo aquilo que é relativo à cidade, à sociedade, ao meio ambiente, ou seja, aquilo que a gente vive, nós chamamos de política. Então, ou seja, política não é politicagem, né? Política não é partidário, política não é... Jesus fazia política quando ele se preocupava com as pessoas que viviam em torno dele. O reino de Deus é uma grande política, porque se preocupa com o estado mental, social, sentimental, econômico, enfim, todos os aspectos do ser humano. Você concorda comigo, Raílson? Claro, com certeza, com certeza. Com certeza. E aí, a política também tem aquelas duas palavras gregas aí, né? Que a gente fala, por exemplo, a gente pode usar a expressão a polis enquanto a cidade, né? O lugar ali que, como o senhor trouxe muito bem. E tem uma outra palavra aí também que a gente pode pensar quando se fala de política, que é o oikos, né? Que é a casa. Oikos, então se discute o fazer política, né? Também o polis enquanto ambiente e o que está sendo de polis, também o oikos, que é a casa. E aí você pode pensar na sua casa enquanto o lugar onde você vive, onde você mora, o seu teto, mas também é possível falar do oikos enquanto o seu bairro, a sua cidade. E a agora, casa comum, no magistério do Papa Francisco, ele se utiliza muito a expressão casa comum. Exatamente, casa comum. Né? Então, se discute política, se tem uma fraternidade também, e até o querido Amazônia. Então, a gente já tem 3 textos já do Magistério de Francisco
trazendo o oikos, no sentido de casa comum, para o centro para ocupar espaço para que a gente possa discutir dentro do nosso ambiente de catequese e de formação cristã. Né? Agora, um ponto que eu queria tocar aqui, geralmente eu sempre faço essa abordagem nos cursos de doutrina social, informações sobre... Um pouquinho só. O Gilberto falou, e tem algumas pessoas sobre a qualidade do som. A sua conexão está falhando um pouco. Você acha que a gente consegue melhorar em algum sentido? Assim, você quer reiniciar a sua internet ou trocar de equipamento? O pessoal está reclamando um pouco da sua conexão. Deixa eu ver aqui como que tá a minha conexão aqui, para só um pouquinho. De repente, reiniciar a internet da sua casa, se você tiver no Wi-Fi. Ou mudar de rede, né? Porque eu resolvi mudar de rede aqui e melhorou a minha conexão, por exemplo. Tá. Deixa eu ver aqui. Eu vou trocar o aparelho aqui. Eu estou no celular, então. Deixa eu ver se fica melhor. Estamos conversando, você... Tá, você entra depois. Isso, a gente vai continuar por aqui. Você só entra no mesmo link depois. Tá. Eu acho muito importante continuar esse bate-papo sobre a questão da política, né? Eu acho que ele trouxe uma coisa muito interessante, que é o oikos, não é? O oikos em grego quer dizer a casa. E a casa não é uma casa que nem a gente imagina. E aí que tá, né? Nós, ocidentais, imaginamos a nossa casa, o nosso mundo, a nossa família, né? E aí Jesus, por exemplo, vou entrar agora no assunto do evangelho desse domingo, né? Jesus entra no assunto de quem é o próximo, ou seja, de quem é amar o outro como a você mesmo. Então, ou seja, a gente habita uma casa comum que é o planeta, ou seja, que é o mesmo ambiente. Então, e hoje nós estamos sentindo isso, né? Ou seja, o que aconteceu na China, ou seja, no extremo asiático, e o que acontece hoje aqui na América do Sul, é isso. Nós habitamos a mesma casa, ou seja, se a gente não tiver uma política mundial, ou seja, um cuidado mundial com a casa que a gente vive, nós vamos todos morrer. E já morreram mais de 5 milhões, aliás, 1 milhão, né? Desculpa, acho que é 1 milhão, né? Mais de 1 milhão de pessoas, né? Então, ou seja, a casa ela é comum, a política ela é comum, então não adianta eu voltar no X, no Y, no HD, sei lá, né, como queira eu chamar, e achar assim, vai governar só para o outro. Não, cara pálida, ele vai governar para ti, e tudo aquilo que acontecer para o outro vai acontecer para ti também, isso é política, né? Ou seja, a casa é comum. Eu acho que o Railson voltou e a conexão dele parece estar bem melhor. Parece que não está pulando mais a imagem, doutor. Opa! Eu só queria jogar um pouco isso, Padre Glenn e Railson. É que, historicamente, se associava muito o poder, os reinos, etc., com a fé, com a religião e com as crenças, né? Em alguns países, pelo menos a gente via o símbolo dos reinos, tinham 2 águias, que era a coroa e a igreja, né? A religião, etc. Ou seja, é comum misturar essas 2 coisas e achar que a religião está por trás do poder, ou que o poder manda, né? E daí o oikos, a comunidade, a casa, fica meio complicada, né? Quem é que manda nessa... Como é que funciona isso? Esse é um problema que... Totus tus, Railson, totus tus. Esse é um problema bem complicado na história da igreja, né? Quando igreja e Estado, esse casamento ficou mas tão forte que você já não sabia mais quem era igreja e quem era Estado. E até hoje, simbolicamente, isso está forte, né? Por exemplo, quando você olha as vestes litúrgicas, a casula do sacerdote, a mitra, eles não são vestes genuínas do mundo cristão.
elas vieram do Império Romano. Então isso é um grande símbolo de como esse casamento, assim, como que eles andaram tão entrelaçados. Só que o Estado ficou tão, assim, começou a exercer uma influência tão grande na igreja, que vai, inclusive, nomear bispos, vai indicar cardeais, e aí foi que a igreja começou a ligar o alerta e falar, pera lá, vamos tentar separar um pouquinho as coisas, né? Então, a gente pensa muito na Itália, no Império Romano, seja pelo né, o recorte histórico ali de Constantino e Teodósio, e por pensar o Estado do Vaticano hoje dentro ali de Roma. Mas outros reinos exerceram poder e uma influência muito forte na história da igreja. Teve um tempo que foram os germânicos, outro período foram os franceses, né? E boa parte a Itália. Né? E até que a igreja conseguiu, então, de certa forma, vamos dizer assim, entre aspas, a sua independência. Né? Mas igreja e Estado, sempre que elas se misturavam, geralmente trazia grandes prejuízos. Geralmente traziam grandes prejuízos. E assim, a herança histórica é grande. E hoje, de certa forma, nós percebemos que, na cabeça de alguns, é interessante que a igreja possa reatar o seu casamento com o Estado. Mas, se nós perguntarmos para a história vai nos responder que esse casamento não é nada frutuoso. Eu acho que o Railson está trazendo já uma resposta do que o Alexandre perguntou ali atrás, né? Se alguém puder resgatar aí a pergunta do Alexandre. O Alexandre, boa noite, padre. O senhor pode falar o porquê que a suposta fé cristã evangélica ganhou tanta força nos últimos governos, no atual governo? Bem, eu não sei, não quero falar mal de nenhum governo, mas assim, é muito sedutor você misturar a igreja com a religião, a igreja com a política, para que você tenha supremacia, para que você tenha maioria, para que todos os projetos sejam aprovados. Só que isso tem um preço, tem um ônus. É o ônus de você estar atrelado a um Estado que muitas vezes é corrupto e muitas vezes ele é que nem um cavaleiro do Apocalipse branco, né? Ele é vestido de branco, de paz, não é? Ele é vestido assim de vitória, mas é um anticristo, né? Ou seja, ele é lobo em pele de cordeiro. Não sei o que vocês acham disso, dessa reflexão. Quer comentar, Marcelo? Eu já falo. Não, você quer comentar? Eu acho que tem isso, né? Que hoje a gente vê, né? E no Brasil a gente fala de bancada evangélica, bancada ruralista, né? Que de repente isso está dentro da política, né? A organização, né? Para defender interesses, e daí dá toda essa confusão que a gente viu na história e que o Francisco estava falando agora, né? Mas, de fato, tem muito esta coisa de... Bom, a gente vê entre os muçulmanos, né? Porque a Turquia é o primeiro país que não divide o governo com as autoridades religiosas, o tanto de conflito que tem, porque, no caso lá, a religião não se conforma de ficar fora do poder. Né? Então, agora, aqui no Brasil, há um fenômeno muito interessante, né? E aí eu acho que entra a pergunta do nosso amigo aí, do Alexandre. É que, assim, quando a gente fala de mundo evangélico, a gente não está falando de um mundo tão... Não é algo tão claro assim, não. Né? Então, assim, quando a gente fala de mundo evangélico, a gente fala de um leque muito grande, né? Então, assim, eu não posso dizer que Silas Malafaia, presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, está na mesma esteira do pastor Ricardo Gondim, da Igreja Bethesda, por exemplo, no Nordeste do país. Entendeu? Então, assim, eu estou falando de dois pastores evangélicos, mas eles estão, assim, em opostos. Inclusive, na visão... Ou a flor de lis. Ou a flor de lis também. Exatamente, também. Também, exatamente. Né? Então, assim, são extremos. Então, algumas igrejas evangélicas, de certa forma, elas... E aqui é um ponto importante, né? Que a gente não pode ser preconceituoso nesse ponto, porque muita gente acha que todo pastor é rico
E isso não é uma verdade, gente. A maioria dos pastores são pobres. E a maioria dos pastores, grande parte deles, sofreram bastante neste tempo de pandemia, porque com igrejas fechadas, distante da comunidade, só tinha ali aquela comunidade local, sem a presença dos fiéis, então muitos passaram um grande aperto, tá? Então cuidado, porque não é todo mundo que é igual o Valdomiro, Edir Macedo, entre outros, então a gente tem que tomar cuidado. E alguns grupos evangélicos começaram a lançar candidatura ali, início dos anos 90, para o final dos anos 90, e eles viram que esse jogo era muito positivo, era muito rentável, porque eles começaram a alavancar votos e um foi puxando o outro. Então, a partir do momento ali que tinha um pastor que venceu uma eleição local, aquilo, de certa forma, servia de inspiração para que outros pastores pudessem se candidatar em outras cidades e em outras eleições. Daqui a pouco, então, esses mesmos pastores, eles passam a ser puxados por partidos, porque eles alavancam votos. Tem a questão do coeficiente eleitoral. Então, você ter um candidato bem votado é importante para o seu partido, porque ele pode puxar. Então, imagina, um Marco Feliciano puxa votos e consegue levar ali dentro do seu partido, puxa mais 2, mais 3 deputados, pela questão do coeficiente. Então, não é só, assim, personagens evangélicos passaram a ser atrativos para muitos partidos. E com o tempo eles foram gostando do jogo e foram criando os seus próprios partidos. Né? Por exemplo, nós temos pelo menos era o PRB, eu não sei qual é a sigla hoje, mas o PRB era um partido que era muito, como posso dizer, cheio de várias personalidades evangélicas em todo o país. Né? E aí isso passou a se transformar num projeto. Então, eles passaram a estipular metas. Então, era 10% da bancada, 15% até tal eleição, 20% até tal eleição, 30% até tal eleição, ter governadores, ter prefeitos, e a meta era, para 2014, no período, né, até então, quando esse projeto teve início, em 2014, já ter um presidente, né? Agora, claro que é muito difícil, né? Eu não sei dizer se o presidente é evangélico ou se ele é cristão católico, se é que ele é cristão. Assim, é bem difícil saber qual é o jogo aqui. Mas, enfim, isso está dentro desse projeto de poder, dentro dessa bancada evangélica. Então, eles tinham essa ideia de alcançar, e isso de forma gradativa, 20%, 30%, isso estava dentro do projeto deles, tá? Agora, nós, como cristãos católicos, de certa forma, eu não vou dizer que isso é de todo ruim, no sentido de que existem coisas que são caríssimas para nós cristãos. Por exemplo, a questão do contra o aborto. Eu sempre falo isso para as pessoas, de certa forma, muitas vezes projetos favoráveis ao aborto não avançaram, muitas vezes segurado pela bancada evangélica, né? Então, assim, não vou demonizar de todo, né? Agora, será que o cristão católico está preparado para, quem sabe, daqui a 5, 10 anos, ser votado um projeto que tire, por exemplo, o feriado de Corpus Christi de cena? Ou, como já acontece no estádio de Roraima, que tem o feriado do Dia do Evangélico, se ele for votado para virar um feriado nacional. Entendeu? Então tem essas questões aí também presentes, né? Mas esse papo é longo, mas eu acho que ele não é o mais importante da nossa discussão aqui hoje. Eu quero propor uma troca entre eu e o Padre Glênio, que tem perguntas para você também. Então, perfeito. Eu fico mais nas perguntas e você se envolve mais nos temas aí, Padre Glênio. Tudo bem? Tudo bem. Eu só queria emendar a reflexão do Railson com a pergunta do Lúcio, porque eu acho que tem muito a ver. Na política atual temos a bancada evangélica porque temos poucos padres na política, ou é impressão minha? Então, eu acho que a gente precisa ter uma questão de clareza, né? Um padre, ele não é igual a um pastor.
Estou falando em questão de formação, eu estou falando em questão social, questão econômica e várias outras questões. Um padre, ele faz opção para se dedicar inteiramente a uma comunidade, inclusive na vida celibatária, ou seja, ele faz uma formação de 11 anos, no mínimo. Então, um padre e um pastor não se compara, não na questão de dignidade, não é isso, mas na questão de formação e de posicionamento dentro das igrejas, ou seja, a Igreja Católica valoriza o sacerdócio no âmbito, e a Igreja Evangélica, ela valoriza o pastoreio em outro âmbito. Então, ou seja, um pastoreio, ou seja, o pastor, ele é votado pela comunidade, ele é um leigo da comunidade, de preferência casado, que ele é votado, ele é eleito pela comunidade para, durante um certo período, ele governar aquele pastoreio ali. O padre não, é outra estrutura, é outra coisa, né? Tá em outro âmbito. Então, ou seja, na questão é o seguinte, o padre, ele não pode, não deveria, não é que não pode, ele não deveria se candidatar a cargos políticos. Se ele se candidatar, ele deve abdicar das funções dele por um tempo, né? Ou seja, pedir uma licença por um tempo, para, como leigo, se dedicar ali às funções dele política. O pastor, não. Ele é um leigo, ele não é um sacerdote. Ou seja, ele não tem uma função sacerdotal como padre. Então, ou seja, o pastor, ele é um leigo, ele é como um homem casado da nossa igreja, como o Railson, como você, Marcelo, né, como outros que podem se dedicar a qualquer função na sociedade. O padre tem restrições, tanto que o padre, ele está submetido ao direito canônico, ou seja, ele está submetido a um direito específico, não é? O pastor, ele é um civil, se a gente pode dizer assim. Então, ele tá dentro do direito civil. O padre, não. Se o padre, por exemplo, for julgado em alguma instância, ele deve ser julgado sempre no direito civil, dependendo do crime que ele cometeu, qualquer coisa assim, mas no direito canônico também. Então, não sei se ficou claro, Railson, isso. Não, Hamilton, quer comentar sobre isso? Não, assim, cadê a pergunta? Se o Gilberto conseguir colocar aqui na tela de novo. Aqui, isso. Então, assim, quando ele fala por que temos poucos padres na política, a primeira coisa é que o próprio Código de Direito Canônico não permite a atuação do padre na política. Então, se um padre quer sair de candidato, ele não vai exercer o ministério sacerdotal. Né? Ele não vai exercer o ministério sacerdotal durante aquele período. Então, nem o Código de Direito Canônico não permite. Agora, um leigo pode atuar na política, o leigo cristão católico, claro, e ele é convidado. Se essa é uma vocação que ele tem, né? O Papa Francisco, Bento XVI e Paulo VI bateram muito nessa tecla. Os três repetem a mesma coisa. Vão dizer assim, que a política é uma das caridades mais belas, é uma das formas de se atuar na caridade de forma mais significativa. Então é muito interessante, nós temos 3 papas dizendo isso. Então, da mesma forma que nós agimos de forma caridosa, levando um marmitex, levando uma muda de roupa, criando ali um espaço, né, de formação, etc., quando esse cristão atua na política, ele pode exercer isso de forma muito bela. Então a igreja vai incentivar essa atuação. Sim. Agora, é claro, se você tem vocação para tal. Esse é o ponto. Porque às vezes você não tem vocação para ser caridoso na política. Talvez você vai atuar de forma muito mais significativa na micropolítica, por exemplo. Numa associação de bairro, pegando uma bola e desenvolvendo ali um pequeno projeto de futebol, um pequeno projeto de capoeira, um pequeno projeto de basquete, não é? Talvez, ou até mesmo organizando uma ação de rua, uma visita a idosos, aos encarcerados, etc. Mas se Deus te chama para atuar na política, bendito seja Deus por isso. E que Deus te capacite, te ajude, para que você possa atuar de forma, de maneira honesta, e sendo esse testemunho, sal e luz do mundo.
Eu vou continuar na pergunta do Lúcio, que ele tem outras duas para a gente continuar, já a gente muda. Ele, às 6h40, Gilberto, ele pergunta: é importante nos dias atuais que a igreja se envolva com política? Apesar de alguns padres evitam falar nas missas até não influenciar os fiéis? Eu posso falar um pouquinho, aí você me complementa. Claro. Vou falar da segunda parte dos padres. É o seguinte: a política que nós temos hoje, ela ficou limitada à politicagem, a partidos políticos e a interesses políticos, no sentido restrito da palavra, restrito. Quer dizer o seguinte: o padre apoia um político, porque esse político ele ajuda na reforma da igreja, ele ajuda na cesta básica, ele ajuda com alguma grana que a igreja precisa, e o padre põe um nome dele, põe a foto dele, põe um santinho dele para poder ajudar o político. Ponto. Essa politicagem é uma coisa muito complicada, porque você fica associado a esse cara depois a gente não sabe o que vai acontecer no meio político, enfim, dessa politicagem toda. Agora, enquanto política, se a gente pode falar extra falando, não estritamente falando, mas extramente falando, a política do cuidado do bairro, do cuidado da cidade, do cuidado da paróquia, dos paroquianos, da civilidade, da sociedade, da espiritualidade, do cuidado com a casa comum, eu acho que todo mundo deve se envolver. O problema é que hoje, infelizmente, cada vez menos nós temos políticos em todos os níveis e padres também com medo, né? Porque assim, a gente não vai se envolver com um político que queira isso que eu falei em primeiro lugar. A gente tem muitos políticos que querem o quê? Eles querem fingir que cuidam do bairro, fingir que cuidam do ser humano, fingir para poder ganhar votos, né? E aí o padre fica com medo, poxa, daqui a pouco esse cara aparece numa lava-jato da vida, um padre aparece sei lá, numa televisão, padre não, o político aparece na televisão, foi preso, foi condenado, foi indiciado e tal. Então a questão é essa, a questão é que a gente tem cada vez menos pessoas políticas, politicamente falando, no sentido sadio da palavra, não sei se foi claro. Sim. Eu quero completar um pouco aí, talvez antes de passar a palavra, né, de volta, a gente entender, acho que está na Bíblia, né, padre? A gente peca por atos e omissões. A cada vez que a gente abre a boca ou que a gente cala a boca, nós, cidadãos, estamos fazendo política. Estamos tomando partido. Sim. Uhum. Perfeito. E não é só tomar partido, desculpa, Marcelo, é tomar partido para quem? Eu acho que a pergunta é essa, né? Para quem? Por quê? Para quê e com o quê? Essas são as grandes perguntas filosóficas da vida. Ou seja, assim, né? Railson, me ajuda aí. Nessa questão aí da pergunta dele, de novo aquela reflexão que nós falamos lá no início: separar política partidária da política pública, da política enquanto essa discussão, esse cuidado da casa. Então, por exemplo, e um outro elemento aqui importante: a missa é culto, a missa é liturgia. Se a missa é um culto, se a missa é uma liturgia, ela tem um rito próprio. Então, o padre, o padre Glênio já deve ter escutado muito isso, principalmente na aula de liturgia, né? O missal romano tem lá as letras na cor preta e na cor vermelha. Na cor preta é o que é para rezar, na cor vermelha é o gesto que deve ser feito. E as rubricas. Chama rubricas porque é rubro, vermelho, né? Isso. E um bom liturgista sempre fala assim: olha, não quer errar? Lê o que está em preto, faz o que está em vermelho. Exatamente. Então a liturgia ela tem o seu rito próprio. Então, a homilia é um rito que faz parte da missa, no qual se explica o texto bíblico.
Tá? Então, esse é um ponto aqui que a gente precisa esclarecer. Então, o padre, a homilia, ela tem uma função própria dentro do rito. A primeira leitura conversa com o salmo responde à primeira leitura, essa primeira leitura conversa com o evangelho. E a homilia, então, o padre vem ali para esclarecer aquele texto. Então, alguns vão dizer assim, na homilia, o padre não pode fazer um comentário político? Ora, depende. Se é pertinente dentro da liturgia do dia, talvez pode calhar. Agora, não entenda aqui a política enquanto partidária. Ou seja, vote X ou vote Y. É isso que não cabe ao sacerdote, certo? Mas ele pode chamar atenção e dizer, fiéis, o profeta Isaías disse para ter cuidado com os mais pobres. O que será que isso que Isaías disse lá no século VIII nos diz hoje? Porque os profetas atuavam nesse sentido de forma política. Porque eles estão denunciando um regime que faziam com que os pobres continuassem pobres. Então, esse é o ponto aqui. Então, a liturgia, talvez ela não dá esse espaço para que possa ser discutido esse tipo de política sempre, todos os domingos. Mas isso não significa que a nossa formação católica deve excluir esses temas da nossa formação. Tanto é que existe um compêndio chamado Doutrina Social da Igreja. A Doutrina Social da Igreja não é um livro para servir de apoio para a TV, para a cama, para a mesa. A Doutrina Social da Igreja precisa ser lida. E não é de 4 em 4 anos, não, gente. A Doutrina Social da Igreja precisa ser conhecida sempre. Isso envolve tanto o seu voto para vereador, para presidente, para prefeito, como também aquilo que você acompanha no noticiário. Uma votação. E não é só aborto, não. E não é só aborto. A função social da propriedade está lá. As questões de livre mercado estão lá. As questões que envolvem, então, saúde pública, educação, etc., tudo isso está dentro da doutrina social da Igreja. E isso não é coisa do Papa Francisco, isso não é coisa do João Paulo II. A doutrina social, ela, de forma sistemática, ela vem com o Papa Leão XIII, com a Rerum Novarum. Mas o discurso social está presente desde a patrística. Pega os textos de São João Crisóstomo. Pega Tomás de Aquino. Ok. Railson, só um pouquinho. Quando você fala de patrística, é bom que você explique, eu acho muito interessante você falar isso. Explica para o nosso povo o que é a patrística, por favor. Tá. A patrística é um período, nós podemos falar tanto de período como um conjunto de escritos, né? Mas a patrística, nós falamos que ela tem início no final do século I, início do século II, e vai até o século VI. Se vocês quiserem um autor de referência, vai até Santo Isidoro de Sevilha. Santo Isidoro de Sevilha é chamado do último autor do período da patrística. Então, ali, final do século I, início do século II, até o século VI, o século VII, com Santo Isidoro de Sevilha. Nesse período, nós temos os primeiros teólogos, os primeiros padres, as primeiras teologias, então, são elaboradas. Então, nós chamamos de patrística esses autores que contribuíram com as primeiras reflexões, as primeiras teologias da história da Igreja. Por isso que nós chamamos patrística, então, de padres, de pais. São os pais da fé, os pais da doutrina. Quem são esses pais? Aí os mais conhecidos, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Gregório de Nissa, São Gregório Nazianzeno, o próprio Isidoro de Sevilha, né? Tertuliano, Orígenes, né? Todos esses que foram os primeiros autores, aqueles que foram os primeiros a escreverem, sistematizarem a teologia da Igreja.
Então, nesse período, nós não tínhamos um catecismo como nós conhecemos hoje, mas as homilias, as cartas, os livros desses pais da fé serviram de base. E os concílios utilizavam os textos deles para definir, então, o que era a ortodoxia, isto é, a doutrina correta da igreja, e usavam o argumento deles para rebater as heresias. Isto é, o ensinamento que prejudicava a fé. O Railson, então a gente pode dizer o seguinte, acho que é muito interessante, adorei sua explicação, nossa, maravilhosa. Então a gente pode dizer que teve o primeiro período apostólico, né? Ou seja, quando eram os apóstolos que fundaram as comunidades, Pedro, Paulo, né? Depois a gente teve os padres apostólicos, ou seja, aqueles padres que conviveram, os padres que eu estou dizendo assim, os sacerdotes, os bispos, que conviveram com os apóstolos, e aí depois tivemos esses teólogos, ou seja, esses estudiosos, esses caras que escreveram a doutrina da igreja, que nós chamamos de patrística. Seria isso? Isso, é isso mesmo, perfeito, perfeito. Era apostólica, os padres apostólicos e esses primeiros teólogos. E detalhe, né, padre? Nem todos eles foram padres. Por exemplo, o Tertuliano era um leigo, o Tertuliano era um advogado, né? Mas era tão dedicado, era um leigo tão dedicado, tão engajado, que os textos deles foram acolhidos pela igreja. Eu acho que Orígenes também era padre? O Orígenes era. Era padre. Orígenes era. Orígenes era religioso. Bom, já que estamos falando desses todos, eu quero pedir às pessoas, obrigado pelas perguntas, estou anotando, fique tranquilo, Lucas. Então vamos começar com as perguntas, já são 7 horas. Então, surgiram 3 perguntas que vão no mesmo viés, por isso que eu interrompi vocês, para a gente pegar isso que parece que é do interesse. Eu vou ler as perguntas, sei lá, o Clóvis, né? Padre, o senhor tem formação filosófica em psicanálise e teologia. Como funciona essa interseção? Então, eu acho que nesse mundo moderno que a gente vive, eu acho que o Railson pode me ajudar, parecem ser 3 coisas diferentes. Mas se a gente volta um pouquinho no tempo, não é? O filósofo era o cara que entendia de matemática, entendia de psicologia, de religião. O filósofo era o cara que conhecia, ele tinha um conhecimento geral das coisas da humanidade. Então, para mim, hoje, o Padre Glênio, no século XXI, não faz a mínima... não é diferença, mas, ou seja, não tem... não dá choque. Para mim faz sentido. Para mim faz sentido o quê? A filosofia eu entendo como um estudo da alma humana, né? Ou seja, daquilo que angustia o ser humano, daquilo que as perguntas essenciais da vida, né, do ser humano, da onde viemos, para onde vamos, o que somos, nossa vida aqui, que sentido tem. A teologia são as perguntas da alma, ou seja, do transcendente, ou seja, o que tem lá depois disso, né? Ou seja, o que Jesus nos revelou sobre isso. E a psicanálise é o estudo da psique humana, ou seja, daquilo que conduz o ser humano a ser quem ele é. Então, ou seja, resumidamente, isso chama-se alma. Sim. Filosofia, teologia e psicanálise chama-se estudo da alma humana. É isso, Wilson? Não, para mim não tem diferença. Não, perfeito. É aquilo que a gente chama de interdisciplinaridade, né? Então, assim, por muito tempo não, isso está presente até hoje, infelizmente, essa ideia, porque, assim, o que acontece? É muito comum nas escolas o professor de filosofia, muitas vezes, ser um ex-religioso, né? Não é um fato raro, não. Vez em outra você encontra um professor de filosofia que era um religioso. Religioso no sentido de frequentar, seja religioso no sentido estrito da coisa, né? Pertenceu a uma ordem, ou foi seminarista e acabou saindo. O próprio Henrique, por exemplo. A filosofia do Henrique foi dentro do seminário, né? O Henrique que estaria com a gente aqui hoje, né? Então é comum, o Henrique Castro. Agora, algumas pessoas saem da filosofia
um pouco frustradas. Tem aqueles que têm uma aversão à religião, tem aqueles que saem feridos da religião, e aí acabam vendendo essa imagem de que filosofia e fé não casam. E se esquecem que Santo Agostinho, o bispo doutor da igreja, é um autor respeitadíssimo dentro da filosofia. Sim. E o próprio Tomás de Aquino, lá no século XII para o século XIII, por exemplo. Então, algumas pessoas acham que filosofia e teologia são forças antagônicas, o que não é verdade. O que não é verdade. E depois, na mesma esteira, veio a psicanálise, a psicologia. Então, criou-se essa ideia, principalmente dentro da renovação carismática, isso é muito comum, não dentro do núcleo de reflexão da renovação, mas digo dos grupos de oração, esses um pouco mais afastados. Cria-se essa ideia que quem precisa de psicólogo é porque não tem fé, é porque, enfim, é doido, usa essa expressão, né? E aí a gente está percebendo cada vez mais que não tem nada a ver esse tipo de coisa, né? Então é por isso que às vezes está no imaginário popular, que essas disciplinas não dialogam, não conversam, o que não é verdade, né? Isso é um mito que perambula aí a sociedade, infelizmente. E eram em tempos diferentes, mas muitas vezes falando das mesmas coisas. Isso, exatamente. Exatamente. Tem uma pergunta aqui, agora começa a mexer um pouco mais, né? 2 perguntas falando mais ou menos da mesma coisa. Eu vou ler as 2, que daí vocês respondem na mesma posição. O Sandovaldo pergunta: o posicionamento da igreja em relação à teologia da libertação pode ter causado certa aversão dos católicos à política? Ou seja, ele pergunta da teoria da libertação. Teologia. E depois o Alexandre pergunta: referente à atuação na política, por que não foi levado em frente a teologia da libertação? Tá. Bom, primeiro ponto é o seguinte: quando a gente fala de teologia da libertação, não é algo também único, viu, gente? É um leque grande. Existem várias teologias chamadas da libertação. É por isso que eu gosto de usar a expressão, e na academia se usa muito, né? Eu não vou perguntar quando que o padre Glênio fez a teologia, para parecer que eu estou chamando ele de velho, né? Mas hoje na academia a gente usa a expressão teologias latino-americanas. Então, até por essa questão, porque a teologia da libertação ficou tão rotulada, tão marcada, que às vezes você quer trazer uma reflexão de uma teologia latino-americana, se você fala que é teologia da libertação, a pessoa já fecha a cara, né? Então tem que tomar muito cuidado, Então teve uma teologia da libertação que recebeu uma sanção. Aí a gente lembra de um texto na época, cardeal Joseph Ratzinger, né, o Papa Emérito Bento XVI, no qual ele chamava a atenção de uma teologia da libertação específica, que era aquela que tinha como instrumento o referencial marxista. Tá? Então é preciso que isso fique bem claro. Isso aqui. Então a teologia da libertação que teve, então, essa puxada de orelha foi essa que utilizava como instrumento referencial a teoria marxista, tá? Mas isso não significa que todas as teologias da libertação usavam como referencial o pensamento marxista, tá? E aí a gente lembra o seguinte: o padre que pensou a teologia da libertação, pelo menos do ponto de vista teórico, é o frade dominicano Gustavo Gutierrez, um padre peruano, lá em 1967. O Gustavo Gutierrez é um padre que tem uma espiritualidade, assim, tremenda. Qual que é a crítica que a gente vê aí, geralmente? Teologia da libertação não quer rezar. Gente, o padre Gustavo Gutierrez, ele foi um padre que sempre que ele chegava das viagens, isso eu ouvi de um dominicano, o Frei André Bocato, ele dizia assim: quando o Gutierrez chegava na nossa casa, ele logo falava: onde está o Santíssimo? E logo ia para a capela do Santíssimo rezar. Tá? Então é importante que a gente fale disso para esclarecer e tirar alguns rótulos que tem por aí. Agora, com isso, a gente está canonizando todas as teologias da libertação? Não. De fato, em muitos lugares, essa teologia foi instrumentalizada. Infelizmente. Tá?
E aí é nesse sentido que, lá na época, a Congregação para a Doutrina da Fé chamou a atenção. Só que no Brasil, principalmente no final dos anos 80 para o início dos anos 90, o que ganhou muita força é toda a teologia da libertação, ela precisa ser ali, ó, calada, ela tem que ser silenciada. Então, logo foram rotulados muitos padres e a teologia da libertação se transformou num demônio que deveria ser combatido com unhas e dentes em todos os momentos. Então, não se podia falar de teologia da libertação, Leonardo Boff, Frei Beto, etc. Então, eles perderam força. Né? O próprio Leonardo Boff quase não produz teologia hoje. Ou melhor, nos últimos anos ele não produz. Ele é muito mais um ecologista do que um teólogo. Então, assim, eu nem me recordo o último escrito, por exemplo, de teologia do Leonardo Boff. Então, já faz um tempo que ele não produz. Pode falar, padre. Não, Railson, acho muito legal a sua reflexão, muito bonita mesmo. É o que eu acredito, é o que eu vivi. Talvez você não tenha vivido, mas eu vivi de uma maneira repressora, né? Eu vivi uma repressão sobre isso, porque a minha monografia, meu TCC é sobre a misericórdia como categoria fundamental do reino de Deus, com base nos estudos de John Sobrino. Sim. Né? Então, ou seja, é uma teologia da libertação, de algum modo, ou seja, é algum modo de ver a teologia. Agora, eu queria muito, se você pudesse, eu acho que você tem esse conhecimento, de falar sobre as bases dessa teologia, para que as pessoas entendam como ela surgiu, de onde surgiu, para que a gente possa entender do que a gente está falando. Você pode falar sobre isso? Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. O texto fundante, chamado de texto fundante da teologia da libertação, é o Êxodo 3. Recordando quem está assistindo a gente aí. Êxodo capítulo 3 é o texto que narra a teofania de Deus na sarça ardente para com Moisés. Então, Deus fala a Moisés. Qual é o contexto ali do Êxodo capítulo 3? O povo de Israel é escravo do Egito. Grava isso aí, você está assistindo. Israel é escravo do Egito. E Deus fala a Moisés. E o que Deus fala para Moisés? E aí esse texto é maravilhoso. O diálogo de Deus, né, de Javé, de Adonai com Moisés, vai dizer assim. E aqui é muito... Quando a gente estuda a Bíblia, a gente sempre chama atenção para os verbos. Deus vai dizer assim, Moisés, Moisés, eu vi a miséria do meu povo. Ver. Eu ouvi seu grito por causa dos seus opressores. Deus ouve, verbo ouvir. Por isso, Moisés, eu desci, verbo descer. Eu desci para libertá-los, verbo libertar. Para fazê-los subir, verbo subir, para uma terra onde emana leite e mel. Então, ver, ouvir, descer, libertar para fazer subir. Esse é o texto fundante da teologia da libertação, lá no final dos anos 60. Então é isso que move o coração do Gutierrez. Tá? Agora, voltando ao contexto bíblico ali. Tinha um opressor. O opressor tem nome, o opressor é Faraó, é o Egito. E Deus intervém na história, Deus vai agir na história, por meio do libertador ali, Moisés vai assumir essa função de libertador, porque Deus não gosta de ver o seu povo sendo oprimido pelo ditador da época, que é Faraó. Por isso Deus vai atuar na história, desce para libertá-los. Daí o nome, teologia da libertação. É uma reflexão que chama o povo se livrar das opressões. E é, neste caso do Egito, uma opressão política desse regime egípcio, mas essa libertação pode ser lida de maneira ampliada. Libertação das amarras, do pecado, dos vícios. Tá? Então, libertação também nesse sentido. Então, esse é o texto fundante. Então, Deus liberta, Deus vai agir para que o seu povo seja liberto. Esse é o texto fundante da teologia da libertação. Né? Então, se você não entender isso, você não está, enfim, você não está compreendendo nada do que motivou aqueles primeiros teólogos da libertação.
Isso é bíblico. Isso não é Marx. Isso não é Lenin. Isso não é, enfim, qualquer outro ideólogo. Não, isso é Bíblia. Isso é texto bíblico. Né? Isso é texto bíblico. Certo? Então, esse elemento aqui é importante. Por que essa teologia teve tanta força na América Latina? Ora, é só a gente lembrar o contexto no qual está envolvido todo o nosso continente. Então, a gente teve diversos problemas políticos. Teve no Brasil, teve na Argentina, teve no Chile, na Bolívia, no Peru, Venezuela, até hoje, Cuba, El Salvador, Nicarágua, Haiti, né? Panamá, Porto Rico, enfim, tantos lugares. Então, isso... Paraguai, exatamente. Eu acho que todos os países, né, Marcelo? Talvez eu possa correr o risco aqui, mas eu acho que em todos os países, praticamente. Na América Central, não todos, mas na América do Sul, praticamente todos. Então, esse texto ganhou muita força. Por quê? O Evangelho, gente, o Evangelho não pode ser lido no sentido de que, assim, é um texto que eu estou concebendo ele do céu e ele cai. Não, o Evangelho se encarna. Então, a igreja da América Latina lê o Evangelho e vê ele se encarnando. Então, não é simplesmente eu estou lendo um texto de 2000 anos atrás. Não. O que Jesus diz hoje. E é isso que a liturgia faz, viu, gente? É por isso que é muito bonito quando um padre diz assim na homilia: Jesus disse isso domingo passado e hoje ele nos diz isso, isso e isso. Isso é belíssimo, porque é justamente o que é a liturgia, é o hoje, é o agora. Não é simplesmente um texto bimilenar que está sendo lido novamente. Não, é o que Jesus diz hoje. Então, amanhã todos nós vamos à missa. Será que Jesus vai nos dizer amanhã? Né? Então, o evangelho é sempre atual. Então, a igreja da América Latina vê esse evangelho se encarnando e dentro do seu contexto, ora, nós também precisamos dessa libertação. Então, o evangelho dá essa força para que esse povo que está sendo dominado pelos faraós do seu período, né, também possa clamar essa libertação. Né? Então, por isso que a teologia da libertação ela vai nascer na América Latina e por isso que ela é tão forte na América Latina. Né? Mas não tem só teologia da libertação na América Latina, não. Nós temos teólogos da libertação também, na Europa, na Ásia, né? Nós temos autores em outros continentes. Mas é claro que ela criou raízes na América Latina, por quê? Dentro do contexto ali da época. E se a gente pensa nos anos 60, pensa em cada país nos anos 60. Então, aí de novo os problemas que nós falamos. É o Pinochet no Chile, é a ditadura na Argentina, é a Revolução Cubana ali nos anos 60. Então, imagina esse cenário político-social e essa teologia vai ganhando força dentro desse cenário. Tá? Gente, Padre Glênio, já te passo a palavra, porque assim, eu estou preocupado que nós estamos a praticamente 10 minutos do final do nosso tempo e tem um monte de perguntas aqui e que eu acho que a gente devia já pensar em continuar essa conversa, não só com o Railson, e aproveitar para o Henrique estar presente, né? Então, eu quero... Não, mas eu acho que a gente... Eu posso resumir, por exemplo, do Lúcio, as perguntas e as angústias dele aqui, que eu acho que a gente pode continuar essa conversa, que o Railson está continuando, e as outras perguntas, então, vamos ler, se você permitir, Marcelo. Eu acho, assim, o que eu entendi, se o Lúcio pode me dar licença, uma licença poética, o Lúcio diz o seguinte, que com o abafamento da teologia da libertação, surge a renovação carismática, como se fosse uma oposição à teologia da libertação. Vou falar do meu ponto de vista, depois o Railson pode me ajudar. A teologia da libertação também. Eu acho assim, eu acho que, como o Railson disse, assim, ou seja, existem várias teologias da libertação, existem várias renovações carismáticas. Né? Eu acho que a Igreja Católica ela abre essa possibilidade de haver várias expressões da mesma fé.
O porém, a questão é o seguinte, quem vai controlar o quê? Né? Ou seja, o que é marxista eu acho que é demais, o que é lenista é o que é demais, o que... Enfim, aquilo que é católico tem que permanecer, não é? A mesma coisa da renovação carismática. Eu conheci a renovação carismática baseada no padre... no padre Alberto Gambarini, no padre... Eu conheci o padre Haroldo. Não, no padre Joãozinho, no padre Jonas Abib, no padre... como que é aquele padre da século XXI, padre o Eduardo, né? Então, ou seja, eu conheci essa renovação carismática que não tinha nada diferente da teologia que liberta as pessoas. Ou seja, né, a teologia católica, que é a teologia que liberta. Agora, no que se transformou isso, no que as pessoas instrumentalizaram isso, tanto lá como cá, eu acho que é outra questão. Ou seja, no que as pessoas pegaram. A teologia da libertação é a opção preferencial pelos pobres. Ponto. Renovação carismática é a opção preferencial pelos pobres. Que pobreza é essa? John Sobrino vai dizer, pobre é aquele que é desvalido, é aquele que não tem e não pode ter ausência da humanidade. Ou seja, pobre é espiritual, é social, é psicológico, é humano. Então, ou seja, tanto a renovação carismática que eu entendi, quanto a teologia da libertação que eu entendi, faz uma opção preferencial pelos pobres. Não sei. Essa é a minha teoria. O que você acha, Railson? Assim, quando a gente fala da renovação, e aí essa pergunta, a renovação foi utilizada para... Não, a renovação não é uma força antagônica à teologia da libertação, não. Aliás, uma coisa tem nada a ver com a outra, porque elas nascem no mesmo período, porque a renovação também nasce em 67, lá em Duquesne, nos Estados Unidos, né? Pelo menos essa renovação como nós conhecemos mais organizadinha e a que chega no Brasil, é de 1967. Embora há o movimento de devoção ao Espírito Santo com a Beata Helena Guerra, já no final do século XIX e início do século XX, tá? Mas assim, a renovação carismática, ela ganha força muito rápido no Brasil por conta dos eventos de massa, né? E, gente, querendo ou não, por que não vocês que estão me assistindo, porque vocês são pessoas de igreja, mas por que o seu vizinho vai na igreja? De repente você chega lá na paróquia São José e, ué, que o meu vizinho tá aqui? O que vai passar pela sua cabeça? Tá precisando de alguma coisa, não é assim, gente? Não é porque ele tá precisando de uma cura, não é porque a coisa apertou, não é por isso que ele vai lá. E a renovação, o discurso da renovação, não é que seja essa a função da renovação, tá, gente? Não é isso, entenda bem o que eu vou dizer. Mas, de certa forma, o que ficou conhecido na renovação? Poxa, a manifestação dos milagres, as curas, as libertações. E aí, nesse sentido que o padre Glênio fala, a renovação também liberta. Claro, talvez está falando de uma libertação em um outro aspecto, né? Mas também é uma libertação. Então, o que chama mais atenção? O que é mais atrativo? Eu discutir política pública numa formação dentro de uma sala, 1h30 com a bunda sentado, ou uma missa com o padre Marcelo Rossi, né, extremamente festiva. Então, é claro que a renovação mexe mais com as pessoas. A gente pode lembrar aqueles eventos com o Monsenhor Jonas, o padre Eduardo, o padre Alberto Gambarini, o Morumbi lotado, os eventos do padre Marcelo no autódromo. Então, é claro que isso mexe com as pessoas. Então, a renovação cresceu de forma muito significativa, enquanto a teologia da libertação ficou em círculos mais fechados, em alguns lugares, né? Se a gente pega a Diocese de Campo Limpo, por exemplo, nós não temos na Diocese de Campo Limpo um lugar que a gente pode falar, olha, aqui tem teologia da libertação. No máximo, a gente pode citar o padre Jaime Crowley aqui no Jardim Ângelo, né? Que é um padre mais ligado a essa ação social, um padre que trouxe uma biblioteca no início dos anos 2000. E aí você deve estar pensando, nossa, mas o que tem a ver uma biblioteca?
Não, hoje você tem celular, aí você acha tudo. Mas uma biblioteca num bairro como Jardim Ângela, no início dos anos 2000, gente, isso é muito significativo. Muito, muito significativo. Né? Então a gente tem aqui, por exemplo, o padre Jaime Crowell. Mas não tem como dizer, ali é um centro no qual se desenvolveu a teologia da libertação. Não dá para dizer. Né? Mas, enfim, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, a renovação cresceu e ocupou os espaços de forma muito mais significativa. E depois a renovação foi para a rádio, a renovação foi para a TV. Qual é o padre que tem uma missa transmitida no principal canal de TV do Brasil? É o padre Marcelo. Um padre ligado historicamente com a renovação carismática. Então, domingo, 6h30 da manhã, ele está lá. A Canção Nova, a Rede Século XXI. Então, é claro que o movimento carismático teve uma propaganda maior e cresceu, né, de forma muito mais significativa. Mas não é que ela cresceu para matar a teologia da libertação. Não, ela cresceu porque as pessoas se sentiam muito mais atraídas por ela. É mais esse elemento. Eu acho. Qual é o padre que faz um bate-papo semanal e que chega a ter 500 visitas sobre temas como política, fé, sonhos, doenças, etc. Não, obrigado, Marcelo. Na verdade é o seguinte, eu acho que as pessoas costumam dizer assim, eu aceito essa coisa anulando a outra, ou seja, eu gosto de você, eu odeio o outro, né? Eu acho que amor não quer dizer anulação, amor quer dizer agregação, então, ou seja, eu sou um padre, por exemplo, que eu nasci no seio dessa teologia da renovação carismática, porque no meu tempo a gente tinha o padre Joãozinho, que fazia retiros, né? Não é retiro, assim, ele fazia o tipo de novena na São Judas, ali, né, à noite e tal, fazia vigília, na verdade, e a gente ia, e a gente tinha o padre Jonas Abib, e a gente tinha o padre Alberto Gambarini, né, que hoje é meu colega de presbitério, e a gente tinha outros padres irmãos que pregavam o evangelho, sempre pregaram, e eu fui me convertendo, né? Isso nunca tirou a minha ideia de teologia da libertação. A minha teologia da libertação está dentro de mim, ou seja, de libertar o povo, de ser um povo mais misericordioso, mais bondoso, mais caridoso. E aí escrevi isso, assim, a misericórdia como categoria fundamental do reino de Deus. Ou seja, para mim, Deus se define como misericórdia, né? Para mim, outro nome de amor é misericórdia, ou seja, não é o que Deus aparenta ser, como a filosofia, mas é o que Deus, na sua essência, é. Ou seja, Deus não pode ser diferente, porque a sua essência é misericórdia, a sua essência é amor. Então, Deus não pode, por causa da essência dele, de Deus, ser outra coisa a não ser amor e misericórdia. Então, ou seja, todas as outras teorias e teologias e concepções que vão contra isso, vão contra o meu entendimento daquilo que é Deus, daquilo que é a minha religião. Então, a minha religião, enquanto padre, é a religião da misericórdia. Então, faz para mim muito sentido. Gente, eu estou morrendo de pena, gente. Eu acho que o Reilson vai falar. Deixa o Reilson falar. Só para Não, eu só ia complementar, padre, quando você fala essa questão da justiça, a misericórdia, é engraçado porque Hesed é a palavra hebraica que nós traduzimos como misericórdia, mas Hesed é uma expressão para falar de justiça. Então, isso é muito belo, né? Porque até a justiça de Deus é a misericórdia. Porque às vezes a gente escuta as pessoas dizendo por aí, Deus é misericordioso, mas é justo, viu? Gente, biblicamente falando, isso não existe. Quando você fala que Deus é justo, ou quando você fala que Deus é misericórdia, você está falando a mesma coisa. Exatamente. Exato. É como se a misericórdia e a justiça fossem antagônicas, né? Ou seja, Deus te perdoa, mas ele vai te castigar. Isso. Ou seja, são coisas assim que em Deus, na minha concepção, enquanto ser humano, enquanto sacerdote, não faz a mínima
não tem a mínima condição. Agora, eu queria falar só uma coisa. O Railson citou o Padre Jaime, e eu assumi a paróquia. O Alexandre citou no comentário aqui também. Padre Jaime Santos. Ele citou o Padre Jaime, e eu assumi a paróquia Imaculada Conceição, que foi desmembrada da paróquia Santos Mártires. Eu fui o primeiro pároco da paróquia Imaculada Conceição, que pertencia às comunidades ao Padre Jaime. Então, sempre disse isso, e quero que alguém diga o contrário, né? Sempre disse isso, né? Se o Padre Jaime não tivesse feito o trabalho que ele fez, e o Padre Eduardo também, que eles fizeram, eu nunca poderia ter feito o meu trabalho. Eles fizeram um trabalho de humanização, socialização, politização e até de fé. Ou seja, devolver a humanidade a alguém é devolver a fé a essa pessoa. Então, ou seja, você nunca faz um trabalho pastoral em cima de alguém que tem fome, de alguém que tem raiva, que tem ódio, de alguém que não consegue emprego, que não consegue estudar. Então, ou seja, todo o trabalho que eu consegui fazer na Paróquia Imaculada Conceição, eu devo ao Padre Jaime Krau. Eu acho que aí a gente junta o tema de hoje, né? Fé e política, né? Exato. Eu acho que a gente tenta separar e a gente tem preconceito para um lado ou para outro. Quero agradecer muito aos participantes, vocês trouxeram perguntas muito significativas, né? E... Railson, estão pedindo para você voltar, você topa? Não, a gente volta sim. Volta primeiro... Assim, ficaram muitas páginas abertas, né? Imaginando a tela do computador. A gente foi abrindo várias páginas, assim, mas eu acredito que isso é importante, porque instiga quem assistiu a gente, talvez vai pesquisar um pouco mais, vai querer saber quem é o Gustavo Gutierrez, o que significa essa questão de teologias da libertação, até mesmo essa questão da renovação. Então, eu penso que esse é um ponto importante, não é só trazer respostas prontas, né? É mais trazer a reflexão, e quem sabe aí a gente possa voltar em outro sábado e bater esse papo que acho que foi enriquecedor aí. Espero que tenha sido. Railson, assim, eu já tinha te conhecido em outro ambiente. Muito importante que você saiba, assim, você tem meu respeito. Para mim, você é uma pessoa assim dos nossos leigos católicos que tem muito conhecimento e que pode me ajudar enquanto sacerdote a poder evangelizar o nosso povo. Eu acho que você é muito especial. Muito obrigado mesmo. Desculpa se a gente não seguiu o teu roteiro, mas é que eu estava dizendo, a gente bate-papo, a gente vai surgindo um assunto, né, fala uma coisa, fala outra, mas o nosso povo está muito feliz contigo, viu? Muito obrigado. O roteiro, o roteiro que traça é o nosso público, né? Isso faz parte da democracia, isso faz parte da fé, né? Porque não adianta a gente falar o que a gente quer e não o que as pessoas estão dispostas a ouvir. Railson, para a gente encerrar, quando te convidamos, você foi surpreendido pela impossibilidade do Henrique estar com a gente, mas com certeza no seu coração, quando você falou, vou falar de fé e política, eu quero dar este recado. Isso eu não posso esquecer. Isso é importante. Então, embora extrapolando o tempo, né, o que você queria falar e que não surgiu e que é importante que você fale? Jesus vai dizer no Evangelho de João, capítulo 10, eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente e a tenham em abundância. O que significa ter vida? É só nascer? Porque tem aqueles que muitas vezes não vivem, apenas existem, sobrevivem. Tem até vida porque o coração bate, porque respira, mas não tem esperança, não tem sonhos. E Jesus falou, vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. Ter vida não é só o respirar, não é só o coração bater, é ter sentido. A vida tem sabor, essa pessoa tem sonhos, essa pessoa volta para casa, é abraçado, essa pessoa abraça, essa pessoa leva abraço para os outros, leva vida para os outros. Isso é a vida em abundância que Jesus falou e nos prometeu no Evangelho.
Nós, como igreja, temos essa missão de fazer eco dessa palavra de Jesus, que todos tenham vida. Seja qual for a pessoa, a idade, o seu pensamento, a sua ideologia, se ela não tem vida, é tarefa nossa como cristão levar o evangelho de vida para ela. Falta de emprego pode significar em falta de vida. Se na casa de alguém falta arroz, isso pode significar, num momento depois, falta de vida. Se está faltando leite, isso pode, num momento depois, significar falta de vida. Se o esgoto está aberto, a criança pode ir lá, meter a mão na terra, depois meter a mão na boca, contrair uma leptospirose, alguma outra doença, e isso significar ausência de vida. Então, isso também nos cabe. Então, que a gente deixe essa palavra de Jesus vir para que todos tenham vida, e tenham vida em abundância. Que isso possa fazer eco em nosso coração, em nossa mente. Então, imagine sempre esse quadro, gente. Isso aqui, se eu não falar disso, isso é vida ou isso é morte? Desemprego, é vida ou morte? Pode ser morte. Pode ser morte. Esgoto a céu aberto, é vida ou é morte? É morte. Opa, pode ser morte. E assim várias outras coisas, guerra, violência, e tantas outras coisas que a gente pode pensar. Tudo aquilo que você colocou no lado da vida, isso é o Evangelho de Jesus. Ponto. Que bom. Obrigado. Estão mexendo com temas que mexem muito comigo, principalmente quando se fala de fé e política, são dois temas, e como se... Né? E quando se pega da fé, a gente fala da libertação e fala dos carismáticos, são dois movimentos que eu vivi. Né? Eu quero agradecer muito a companhia de todos, avisar que esse bate-papo está disponível lá no nosso YouTube, né? Quem quiser rever, indicar para colegas. Curta o vídeo, compartilhe. Não, eu quero fazer uma proposta indecente aqui. Railson, Antes de ser sábado que vem, como é que está a sua agenda? Eu preciso olhar. Olha agora, que a gente tem os avisos aqui para dar. E se você tiver disponibilidade, nós continuamos o assunto. O que vocês acham, gente? É o Henrique, ponto, né? Aí o Henrique entra também. Seria legal. Sábado que vem, eu acho que é no mesmo horário. Eu tô com o pessoal lá de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Tá, daqui a 15 dias, como é que tá? Não são tão importantes quanto a gente, tá? Não entendi. Daqui a 15 dias, Não tá? são importantes quanto a gente. Não, daqui a 15 dias, como é que tá? Pode ser. Não, aí no outro eu tô tranquilo. Que aí é o 7 de novembro. Isso. Peraí, deixa eu ver. Aí isso aí pode ser no outro. Podemos? Combinado? 7 de novembro. Aí entra o Henrique, e aí a nossa discussão vai ficar muito melhor. Então, 7 de novembro, assim, Fé e Política 2, com Railson. Combinado, Giba? Deixa eu só ver aqui. Tem que ver o Henrique também, né? O Henrique, a gente manda nele. Na verdade, tem isso também. Pode ser sábado que vem, ó. Eu olhei aqui, com o pessoal de Gravataí vai ser às 15 horas. Pode, combinado. Às 18. Aí pode ser Fechou. Fechou. Tá? Fé e Política 2. Fé e Política 2. Então tá bom. Só lembrando para todo mundo, antes da gente encerrar, né? Que fé, a gente tem que pensar em fé que pode ser religiosa, pode ser num produto, numa causa, numa coisa, e política é um ato que a gente comete a cada dia, independente de partido, independente. Acho que é legal isso que você trouxe para a gente. Não adianta fugir dizer, não gosto de política, não discuto fé, mas que na vida a gente está fazendo sempre influência política e buscando no que acreditar e eu acho que a gente pode sair dessa... Achar que a gente está isento. A gente está envolvido. Notícia. O Henrique falou para mim aqui agora, mandou no WhatsApp, dizendo que pode no próximo final de semana.
Fé e Política 2 da semana que vem. Aí, ó, perfeito. Railson, você tem um canal que as pessoas podem te acompanhar, quer divulgar para a gente? Eu vou colocar aqui no comentário, no Instagram eu tenho concentrado muitas, todo o material, seja vídeo, texto, eu tenho concentrado muitas coisas lá no Instagram, também por meio de live, então estou colocando aqui no comentário, acabei de colocar aí no YouTube, @Railson, tá? @Railson_, @Railson_. E então lá no Instagram eu até comentei essa situação do Chile, tá? Lá nos destaques eu comentei bastante, porque a minha pesquisa tem a ver com o pontificado do Papa Francisco, e eu pesquiso muito igreja na América Latina, teologia latino-americana, então eu comento um pouco sobre esses ocorridos no Chile. Então, é uma perseguição? Não é uma perseguição? Então tá lá nos destaques, tem uma sequência de vídeos lá, então com certeza vai ser bastante esclarecedor, tá? A questão histórica da Igreja Católica, Chile, renúncia de bispos. Então aproveitando que esse tema ainda está quente aí, né? Então, quem quer aprofundar um pouco, pode ir lá no Instagram, no @Railson_, e vai encontrar esse material e muitos outros, né? Sobre Santa Dulce, Santa Catarina de Sena, um papo que eu gravei com a Mircea Dias, que é uma vaticanista brasileira, né? Foi muito legal, sobre bastidores do Vaticano, então tem muito material sobre eclesiologia lá. Legal. O Henrique de Castro, nosso Henrique aí, que a gente está rezando pela família dele, mandou uma mensagem aí. Leia, Marcelo. Eu posso próximo sábado. Peguei o finalzinho com as coisas mais calmas aqui. Henrique, estamos junto com você. Isso. E que bom que você está com a gente, mas acalme, você tem um esposo aí que está vivendo um momento difícil, então todos orando por ela e para você conseguir apoiá-la. Né? Não é fácil. Gente, grande beijo. Giba, beijo a você, ao César, principalmente, e a Milena, né, claro. Não vai esquecer, né? Claro, e a Paulinha, o Railson, Deus te abençoe, um grande encontro contigo, você é um cara assim que eu escutaria você seria meu pregador de retiro, você seria de verdade, e não é puxação de saco não, eu sou um cara muito chato, e assim, adorei te ouvir, adorei te escutar, você fala meu coração sacerdotal, muito obrigado pelo que você falou, tá? E por aquilo que você pensa, porque não é uma coisa que você falou para ser político, mas sim, é aquilo que você pensa. Obrigado. Mora no meu coração agora. A partir de obrigado, agora. Cara, gratidão. Você é o cara, assim, meu pregador de... Manda para mim teu texto que eu quero ler todo dia, tá bom? Obrigado. Marcelo, obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal que está aí, gente. Obrigado, Henrique. Obrigado à família da Fernanda. Obrigado a todo mundo. Vou dar uma bênção aqui, tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Então, amanhã a gente tem as nossas quentinhas, né? Quem quiser lasanha pode pedir. Tem missa 10h30, transmitida pelo nosso canal do YouTube. E segunda-feira, voltamos às ao nosso terço missionário. Beijo a todos. Tchau. Beijo.